Olá, meus amores, aqui é a professora Ingrid, eu sou a professora de História do nono ano e nós vamos aqui corrigir algumas questões da atividade diagnóstica que vocês realizaram semana passada. Junto dessa correção, nós também vamos relembrar alguns assuntos que vocês estudaram em séries anteriores, né, fazendo assim breves revisões, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Leia o texto abaixo. Luta de classes é um conceito que diz respeito à expressão dos conflitos entre as diferentes classes sociais portadoras de interesses completamente antagônicos e inconciliáveis entre si. Tais lutas são travadas não só no campo econômico, como também no político e ideológico. Gente, sobre esse texto, marque o item que se refere aos principais pensadores que estudaram e analisaram sobre as transformações urbanas decorrentes da Revolução Industrial e das lutas de classe. Gente, depois da Revolução Industrial, nós vamos ter como consequência, além do avanço tecnológico, né, da expansão da capacidade de produzir e de comercializar, a gente também vai ter o aumento da desigualdade social, já que os donos das fábricas vão ficar cada vez mais ricos, em detrimento à medida que vão explorando o trabalho dos operários. E aí alguns pensadores vão olhar para essa situação de um cada vez ficando mais rico e o outro cada vez mais pobre, uma vez que é apenas explorado e não tem participação nenhuma no lucro dessa empresa, que vai haver uma luta de classes, né? E essa luta de classes é entre o chamado opressor e o oprimido, né? E aí esses caras vão defender que o oprimido, que são os trabalhadores, os proletários, né, os operários, só vão conseguir deixar de ser oprimido, de chegar a algum lugar, quando ele primeiro se reconhecer como oprimido e depois partir para a luta de classes, né? Do oprimido versus o opressor. E quem é esse opressor? O dono da fábrica, são os patrões. E uma vez que se vence essa luta, é que esse povo, o operário, conseguiria chegar ao poder e finalmente tomar medidas, fazer um governo prol do povo, né? Porque ele era o próprio povo. Então, os caras super famosos que vão defender essa luta de classes resultantes, né, da Revolução Industrial, está aqui no item A, que é o Karl Marx e o Friedrich Engels, né? Inclusive daqui que sai o socialismo, o marxismo, mas enfim, por hora é só relembrar dessas lutas de classes entre opressor versus oprimidos, foram desses dois aqui que saíram essas ideias que revolucionaram o mundo, ok? Segunda questão. O mundo do trabalho entre 1760 e 1850 passou por um conjunto de mudanças, tanto no campo econômico como no campo social. As inovações tecnológicas tiveram grande importância nesse processo, conhecido como Primeira Revolução Industrial. Sobre essa temática, pode-se afirmar como verdadeira. Então, ainda sobre Revolução Industrial, vamos ver aqui o que é verdadeiro. Primeira afirmação. A primeira Revolução Industrial, apesar de também ser conhecida como Revolução Industrial Inglesa, não ocorreu apenas na Inglaterra. Na verdade, as principais inovações tecnológicas do período ocorreram na França, na Península Ibérica e na Alemanha. Este item está falso, gente. A Inglaterra ela foi pioneira na Revolução Industrial e esse pioneirismo se estendeu por muitos e muitos anos, tá? Tanto que quando ela estava na sua segunda Revolução Industrial, é que muitos países começaram a sua primeira, né? Então, as principais inovações tecnológicas foram, sim, na Inglaterra, devido ao seu pioneirismo, ok? Segunda afirmação. A tradicional produção de tecidos de lã durante a Revolução Industrial Inglesa continuou ativa. No entanto, foi a produção de tecidos de algodão que melhor expressou os aspectos revolucionários da produção fabril.
verdadeiro, né? A principal indústria que ocorreu na primeira Revolução Industrial foi a indústria têxtil. Última afirmação: as mudanças promovidas pela primeira Revolução Industrial ocorreram em vários âmbitos. Na esfera da produção, os 3 setores mais atingidos foram a mineração de carvão, a indústria têxtil e a siderurgia. Verdadeiro, item corretíssimo. Na primeira Revolução Industrial, a gente vai ter a predominância do carvão, vai ser a principal matéria-prima, e os principais tipos de indústria que vão se desenvolver é a indústria têxtil, que a gente acabou de falar, e a siderurgia. Na segunda Revolução Industrial, é que a gente vai ter, em vez do carvão, o petróleo, tá? Mas na primeira Revolução Industrial é a presença e a predominância do carvão mineral, ok? Próxima questão. A Confederação do Equador foi um dos acontecimentos que marcaram o primeiro reinado. Explica as principais características dessa revolta. Gente, o primeiro reinado, que marcou ali o momento em que o Brasil se torna independente de Portugal, ele mostra que, apesar do Brasil ser, naquele momento, um país independente, em aspectos sociais nada havia mudado, né? Nem tanto político, né? O que realmente mudou é que a gente se separou da metrópole, mas em contextos econômicos, políticos e sociais nada havia mudado. E isso vai causar uma revolta muito grande, principalmente na elite brasileira e principalmente também no Nordeste. Então, a Confederação do Equador, gente, ela foi um movimento separatista, e aqui a intenção era de quebra de unidade territorial, ou seja, era de se separar realmente do Brasil, de formar uma república independente. Era republicana, ou seja, eles queriam se separar do Brasil e proclamar uma república e não viver mais uma monarquia. Era também um movimento elitista, foi feito pela elite, não visava, por exemplo, a abolição da escravidão, e foi realizada por quem, gente? Por 4 províncias: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Então, resumindo, foi um movimento que aconteceu de oposição a Dom Pedro I, pela centralização do poder que ele tinha, e pelas províncias não terem autonomia, eles resolveram se separar do Brasil, e, portanto, é um movimento separatista, republicano, elitista, e que foi formado, né, por províncias como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Tem esse nome, Confederação do Equador, porque os estados, aqui, as províncias que fizeram parte, estão ali justamente próximas à linha do Equador. O movimento não deu certo, ele acabou sendo sufocado pelo exército brasileiro, mas ficou claro ali a insatisfação que o Nordeste do Brasil tinha em relação a Dom Pedro I, né? Uma pena, porque hoje nós teríamos o nosso Nordeste independente, né? Mas isso são conversas para os próximos capítulos. Vamos então para a quarta questão. Após a abdicação de Dom Pedro I, demos início ao período regencial. Sobre esse momento da nossa história, explique por que o Brasil passou a ser governado por regentes. Gente, depois da abdicação de Dom Pedro I, a classe da aristocracia achou que finalmente poderia chegar ao poder. Mas Dom Pedro I, apesar de voltar para Portugal, ele indica seu sucessor, que seria o seu filho, Dom Pedro II. Só que nesse momento aqui, Dom Pedro tinha apenas 5 anos, então era impossível uma criança de 5 anos estar à frente de um trono. Então foi estabelecido que, até Dom Pedro II atingir a maioridade, o Brasil seria governado por regentes, né? E aí nós vamos ter como regentes, por exemplo, Araújo Lima,
Diogo Feijó. Foi um período de grande crise econômica, de instabilidade política, mas é justamente pelo o Dom Pedro II ser uma criança ainda que o Brasil ficou sendo governado por regentes, né, por governos provisórios, enquanto o Dom Pedro, o imperador, crescia. Então, o período regencial é um período da história do Brasil em que a gente não teve um imperador governando o Brasil, e sim regentes. Relembrado sobre o período regencial, vamos então adiante. 5. Observe a imagem abaixo, né, gente? Nós temos aqui o rei Dom Pedro II, aqui o padre, né, um bispo, um representante da Igreja Católica coroando o imperador aqui no Brasil, né? E aí sobre essa imagem vamos ver o que eles querem saber. Em 23 de julho de 1840, um pouco mais de 14 anos, Dom Pedro de Alcântara se tornou imperador do Brasil. De acordo com a imagem, qual a relação entre a Igreja e o imperador Dom Pedro II? Gente, o item correto é o item C, né? A união entre a Igreja e o Estado, que se dava desde a Constituição de 1824, em que foi decretado o catolicismo como a religião oficial do Brasil. A relação, a Igreja e o Estado, gente, no Brasil, ela tinha uma proximidade muito grande, né? E a imagem mostra isso. Ali, quem legitimava Dom Pedro II como imperador era a Igreja, né? Então, por isso que tem essa imagem da Igreja coroando, de estar legitimando o imperador, mostrar a força e o poder que a Igreja Católica tinha, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Próxima questão. Leia o texto. Deus chama cada uma para uma vocação particular cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro pelas qualidades que o sucesso econômico exige, o trabalho, a sobriedade e a ordem, responde também ao chamado de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo esforço e sua ação é santa. O trecho é uma pregação de um dos principais líderes da Reforma Protestante do século XVI. Quem é esse líder? Galerinha, aqui a gente está falando da Reforma Protestante que vocês estudaram no 7º ano, né? Então vamos relembrar aqui. O que foi essa Reforma Protestante, gente? Foi um período em que surgiram alguns líderes religiosos que questionaram alguns dogmas da Igreja, algumas práticas da Igreja, como por exemplo a venda de indulgências, né? Que eram coisas do tipo de vender a salvação, vender pedaços de madeira dizendo que era um pedaço da cruz. Então, algumas igrejas se opondo, questionando aí alguns dogmas da igreja, surgiram. Que igrejas eram essas, gente? Primeiro, a gente tem a igreja luterana, que era liderada por Martinho Lutero, a igreja calvinista, que era liderada por João Calvino, e a anglicana, liderada pelo rei Henrique VIII. Gente, essas três igrejas, apesar de cada uma ter suas características específicas, o que elas tinham em comum é que elas eram contra, né? Questionavam aí algumas características, alguns dogmas, algumas verdades, entre aspas, que a Igreja Católica dizia e, portanto, acabaram criando aí as suas próprias igrejas. A Igreja Luterana, por exemplo, questionava a venda da salvação, né? Lutero dizia que a salvação ela não podia ser vendida, que a salvação ela é conquistada mediante a fé. Se você crê em Deus, crê que Jesus é o seu Salvador, logo você está salvo. Já o calvinismo, eles pregavam que o lucro não era pecado, né? Que o lucro, se ele vem de um trabalho honesto, digno, ele é sim santo. Ali é o reflexo do seu esforço, né? O trabalho dignifica o homem.
E a Igreja Católica condenava o lucro, né? Dizia que era pecado. Então, uma das características da Igreja Calvinista era a santificação do lucro, né? Dizer que o lucro é uma ação santa. E a Igreja Anglicana foi criada pelo o rei Henrique, onde é o momento onde ele quebra ali com a aproximação, né, da Igreja com o Estado, né? Ele deixou de dar os dízimos, né? Aquelas terras que a Igreja Católica sempre tinha dos reis, e quebrando, assim, com uma tradição muito comum naquele período. E além disso, na Igreja Anglicana, o divórcio não era pecado, né? Era permitido se divorciar. Então foram igrejas ali que questionaram e que prejudicaram muito ali o avanço do catolicismo no mundo. Mas sobre esse texto que a gente leu, gente, essa pregação, ela se encaixa mais com Lutero, João Calvino ou Henrique VIII? Com João Calvino, né, gente? O texto fala da legitimação do lucro, que é uma ação santa, que responde ao trabalho, à sobriedade, e o líder que pregava isso era João Calvino. 7. Apesar do intuito de Portugal em utilizar as capitanias hereditárias como forma de garantir a colonização e o povo do território colonial, as dificuldades econômicas e de enfrentamento das populações indígenas impediram o sucesso das capitanias. Apenas 2 capitanias hereditárias conseguiram obter lucros, e eram as capitanias de... Gente, com as capitanias hereditárias, elas foram criadas para ocupar o território brasileiro, já que o Brasil estava sofrendo invasões estrangeiras, como pelos franceses, holandeses. Então, a coroa portuguesa resolveu ocupar o litoral brasileiro. Então, ele dividiu o litoral brasileiro em 15 grandes lotes. E esses lotes eram chamados de capitanias hereditárias. Cada capitania hereditária desse era administrada por um donatário que doava terras para sesmeiros para que pudessem produzir, ocupar, defender das invasões estrangeiras, enfim. Mas por falta de recursos, muitas dessas capitanias não vão prosperar, né? Vão fracassar. Mas 2 prosperaram e foram a de São Vicente e Pernambuco. E por que somente elas prosperaram? Porque foram as capitanias que desenvolveram a cana-de-açúcar, que vai ser aí a principal atividade econômica do Brasil por muito tempo, tá? Então, das capitanias que prosperaram foram São Vicente e Pernambuco devido ao desenvolvimento da cana-de-açúcar. 8. Que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade em forma, movimento, tão preciso e admirável, na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus, a beleza do mundo, o exemplo dos animais. O valor renascentista expresso no texto é... Gente, o período do Renascimento é um momento em que a Europa vai passar por uma remodelação, né? Onde vão começar a se pensar, a racionalizar, né? A entender que a sociedade não devia estar submetida àquilo que a igreja pensava, né? É o momento do cientificismo, em que as ciências vão ter muita força, onde as pesquisas vão ficar cada vez mais fortes, as inovações tecnológicas, e alguns valores vão fazer parte, né? Como o hedonismo, como o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo, o heliocentrismo. Mas nesse texto aqui que ele está falando da arte que é o homem, do nobre raciocínio, que é tão preciso e admirável, que conceito se aplica a esse texto, gente? O item C, o antropocentrismo, que é justamente essa valorização da figura humana, do raciocínio, da sua capacidade de pensar, ok? Próxima questão. Observe a charge abaixo. Se a casa que o arquiteto construiu cair e ferir de morte o proprietário, o arquiteto deverá ser morto. Alguém tem algo a opor? Não, tudo certo, é um direito do Estado, a pena até que é branda.
Gente, essa charge se refere ao período da Mesopotâmia, né? Assunto que vocês estudaram lá no 6º ano. E se refere ao primeiro código de leis que foi criado, baseado na lei do talião, do olho por olho, dente por dente, onde se você fizesse algo com a pessoa, a sua punição deveria ser você sofrer aquilo que você fez a outra pessoa sofrer, né? Então, se você construísse uma casa, fosse um arquiteto, nessa casa viesse a desabar, a sua casa também teria que ser destruída. A única questão é que esse primeiro código de leis ele não era igual para todo mundo, ele só funcionava se fosse entre pessoas da mesma classe social. Se fosse, por exemplo, entre um rico e o pobre, a punição já não seria a mesma, revelando aí um traço de bastante distinção e desigualdade social. Mas sobre essa charge, então, a gente se refere ao quê? A partir da análise das charges do texto, pode-se afirmar que o seu grande legado para a humanidade foi o item B, o Código de Hammurabi, que definia punições severas a quem cometesse crimes e tinha como base a lei do olho por olho, dente por dente. Ok? Última questão. De acordo com as afirmações sobre a Mesopotâmia, marque a sequência correta. Aliás, vocês vão marcar aquilo que vocês consideram verdadeiro, tá? Então, primeira afirmação, é uma área de montanhas e desertos que tem um clima quente e seco na maior parte do ano. Verdadeiro, gente. A Mesopotâmia, ela era uma região desértica que ficava entre o rio Tigres e Eufrates. E tudo que era produzido, né, ficava às margens aí desses dois rios. A Mesopotâmia, ela não é um reino, não é um estado, ela é uma região formada por vários povos, como sumérios, acádios, amoritas, né, os babilônios, os assírios, né? E sobre ela vamos então continuar. Na Mesopotâmia, há registros da construção de sistemas de canais para conduzir as águas dos rios até as terras mais distantes e áridas. Verdadeiro também. Eram os canais de irrigação que conseguiam levar água para os lugares onde não estivessem próximos desses rios, Tigres e Eufrates. Os povos, inclusive, que criaram esses canais de irrigação foram os sumérios, tá? Próxima afirmação. Com a irrigação, as aldeias na Mesopotâmia produziam mais alimentos do que consumiam. Verdadeiro. Esses canais possibilitaram com que terras que eram distantes dos rios pudessem produzir, tendo assim uma produção de alimentos bastante considerável. E, por fim, a religião mesopotâmica era monoteísta, ou seja, acreditava em apenas um Deus. Falso. A religião mesopotâmica era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses e não em apenas um. Então é isso, meus amores, espero que tenha dado para vocês compreender, relembrar aí alguns assuntos que vocês estudaram em séries anteriores. Obrigada pela atenção e até a próxima.